Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Como é bom podermos nos reunir e exaltar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 30. Nós vamos ler apenas o versículo número 1, que nos diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro e tu me curaste. E é nesse sentido que nós vamos adorar ao Senhor nesta noite. Nós vamos exaltar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela misericórdia dEle e pelo cuidado dEle em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem colocado em nós, meu Deus. Queremos agradecer ao Deus pelo cuidado do Senhor em nós. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos, ó Pai, pedir perdão aos nossos pecados, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor olhe para dentro de nós, ó Deus, e que o Senhor faça algo novo em nossos corações, retire de nós todo medo, todo peso, todo pecado, e nos ajude, ó Deus, a adorar e exaltar o Senhor da maneira como o Senhor merece. A Ti entregamos tudo que queremos fazer aqui nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos adorar ao Senhor. Jesus, em Tua presença, nos reunimos aqui. Morte, prosseguida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Josué tomou uma sábia decisão quando ele assume então a liderança do povo do Senhor, e o povo queria de fato desviar o seu coração. E ele chega diante do povo e diz: olha, vocês hoje tomam uma decisão, mas quanto a mim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E é importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, num tempo onde a família tem sido tão deturpada, destruída. É importante que a minha casa, a sua casa, a minha família e a sua família verdadeiramente sirvam ao Senhor. A quem a sua casa tem servido? E há uma canção que nos fala justamente sobre isso. Quero consagrar o meu lar a Ti.
que você possa consagrar a sua casa, consagrar a sua família somente ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Mais uma vez, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Amém, irmãos? Que eu e você, que a minha casa e sua casa, que a minha família e sua família possam de fato servir a Deus com alegria, servir ao Senhor com tudo que há em nós. Mas já nos preparando para receber a palavra que nós iremos ministrar nessa noite, que o Senhor irá falar aos nossos corações. Nós vamos ainda adorar ao Senhor a canção que diz: perto quer estar. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que me deu.
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois pra ser maior que me render diante. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Queremos adorar e bendizer ao Senhor, Deus. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor receba, Pai, cada uma das canções que a Ti entregamos, cada uma das orações que a Ti ofertamos, ó Pai. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, meu Pai, e pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia, para que nós possamos adorar ao Senhor em todo o tempo, não importando as circunstâncias, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, na meditação da Tua Palavra nesse instante, ó Pai. Dirija o nosso coração, aplica em nós tudo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mas eu quero meditar com você nesta noite num texto muito conhecido dos irmãos e um texto muito precioso e que nos trará lições preciosas ao nosso coração. É o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ver os versos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ver os versos de 1 a 13. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ver os versos de 1 a 13. Amém? Nos diz assim: porque não querem, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação, senão comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações, mas eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: a fonte do nosso consolo emana da confiança depositada na fidelidade de Deus. A fonte do nosso consolo emana da nossa confiança depositada na fidelidade de Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo começa no capítulo 8 a tratar algumas coisas importantes a despeito da vida cristã com a igreja de Coríntios. E desta maneira, ele no capítulo 8 já enfatizou para os cristãos daquela igreja a necessidade de balancearmos o conhecimento com o amor, mostrando que o conhecimento sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, sem a devida fidelidade e submissão a Deus, ele pode levar à soberba, e a soberba pode levar então à ruína. No capítulo 9, Paulo traz então um exemplo da sua própria vida pessoal, da sua abnegação pessoal, e ele vai falar sobre o sustento pastoral, quando ele, por uma causa nobre, por amor ao evangelho, aos pecadores, aos perdidos, e a ele mesmo, ele abriu mão do seu próprio sustento. Mas aqui, irmãos, no capítulo 10, Paulo encerra o seu ensinamento, a sua carta de exortação, o assunto que ele vem tratando, exortando com a finalidade de ajudar os crentes ali de Coríntios a amadurecerem espiritualmente, a entenderem que tudo aquilo que nós passamos tem um propósito de Deus e que nós devemos vigiar para que de fato nós não entremos em tentação, e devemos estar vigilantes para que os nossos pecados, queridos, não nos levem à destruição. E para tanto, Paulo traz então à cena um exemplo muito triste, muito trágico, muito negativo, que foi o exemplo do povo de Israel. Paulo então começa a fazer um apanhado histórico, lembrando da maneira como Israel foi libertado pela mão poderosa de Deus, como Deus tirou Israel do Egito, enviando as 10 pragas, como aquele povo, irmãos, havia estado num status privilegiado no Senhor, emanava de um momento maravilhoso no Senhor, haviam evidenciado e presenciado coisas grandiosas e poderosas na vida, na presença do Senhor, mas mesmo assim isso não evitou que eles caíssem, que eles pecassem e fizessem aquilo que era abominável diante do Senhor. O apóstolo Paulo traz essa palavra bem dura ao coração daquela igreja, porque queria ajudar aquela igreja a entender que a soberba é o princípio da ruína, que a soberba leva as pessoas ao orgulho, e os coríntios eram crentes orgulhosos, se gabavam da sua condição espiritual, pelos seus dons que haviam na igreja, pela sua praticidade, a multiplicidade dos dons que haviam sido revelados à igreja, e eles se achavam num nível muito maior do que os outros cristãos, e Paulo agora mostra que, de fato, eles estavam se tornando, então, espiritualmente narcisistas e vaidosos. E nas palavras de um comentarista, a vaidade é o primeiro grau da queda. Mas aí você pergunta, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver falarmos sobre idolatria, sobre soberba, sobre condição espiritual? Nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de ouvir palavras que tragam conforto no nosso coração e não nos lembrar que nós somos pecadores. Mas nós vamos ver, irmãos, que
O que Paulo quer dizer aos cristãos daquela igreja, e o que Paulo quer nos dizer através da palavra do Senhor também aos nossos corações nesses dias, é que por mais que sejamos experimentados, perdão, irmãos, por mais que sejamos fortes na fé, nós não devemos nos ancorar na nossa segurança e na nossa capacidade de superar as nossas tentações. Pelo contrário, nós devemos em todo o tempo depender do Senhor. Em linhas gerais, o que Paulo quer dizer é que o fato de eu e você servirmos a Deus há muito tempo e de termos vivido experiências maravilhosas e poderosas na presença do Senhor não nos isenta de cair em pecado. Não nos isenta de cair em tentação e nem nos livrará, irmãos, da possibilidade de vivermos tribulações em nossas vidas. O que Paulo quer nos dizer, irmãos, é justamente o ápice deste capítulo, quando ele chega no versículo 12, ele diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E Paulo começa a tratar essa circunstância, mostrando que pelo fato de Israel ter desfrutado de um status privilegiado na presença do Senhor, isso não impediu que eles fizessem tudo aquilo que o Senhor abominava. E isso, irmãos, vem a calhar para os nossos dias, pois nesses dias em que tanto temos a necessidade da presença do Senhor, do poder do Senhor, do socorro do Senhor, não é hora de baixarmos a guarda, precisamos continuar vigilantes, precisamos guardar a nossa língua, nossos pensamentos, nosso coração, nosso corpo, para que verdadeiramente nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. O grande intento, irmãos, de Paulo ao escrever este capítulo é causar um despertamento no coração dos crentes, no sentido de eles não se apoiarem na própria segurança da sua experiência, não se apoiarem pelo fato naquilo que eles já viveram, mas se apoiarem de fato na palavra de Deus, a fidelidade de Deus, e entender que o nosso conforto, a nossa segurança, aquilo que nós precisamos, o nosso consolo emana de fato na confiança, não naquilo que nós somos capazes de suportar, mas naquilo que o Senhor faz por nós, na confiança depositada na fidelidade de Deus. Em modo geral, o que Paulo está nos dizendo é que a fonte do nosso consolo emana somente de um lugar, e esse lugar é a presença do Senhor, porque Ele é fiel. Ele está nos dizendo, irmãos, que o fato de passarmos por provações e podermos descansar na certeza que cada uma delas nos leva a entender que tudo isso provém do Senhor e não da capacidade de sermos resilientes, ou seja, o fato de passarmos por provações não significa dizer que nós estamos sozinhos, porque Deus conhece os nossos limites. Deus conhece os seus limites, querido. Deus não permite que você passe por além daquilo que você pode suportar. E mesmo assim, quando a batalha se intensifica nas nossas vidas, Ele mesmo nos dá a válvula de escape e traz livramento para o nosso coração. E por isso Paulo nos diz, irmãos, que quando passamos pelas provações, nós podemos descansar na certeza de que tudo passará. Passará não porque somos fortes, passará porque somos fracos. E quando somos fracos, então somos fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus, fortalecido pelo socorro que emana do Senhor. Mas Paulo, irmãos, então, a título de introdução, faz 3 advertências severas à igreja de Corinto e que vem bem a calhar também para a minha vida e para a sua vida nesses dias que nós estamos vivendo. A primeira coisa, irmãos, que nós identificamos e está aí nos versos de 1 a 4, é que Paulo nos mostra que o fato de termos recebido a salvação, a graça de Deus, não nos isenta de pecarmos. E Paulo faz uma descrição tremenda, falando tudo o que aconteceu na vida de Israel. Israel presenciou, irmãos, a forma poderosa como Deus visitou o Egito e os tirou de lá com seu braço forte. Israel, irmãos, presenciou de forma ocular tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E dessa maneira, ele está buscando tudo aquilo que Deus tinha nas mãos para poder libertar o seu povo. E dessa maneira, meus irmãos, nós vivemos então a expectativa e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus então vai lá
dá provas, manda o servo dele, manda as pragas, o povo sai do Egito, caminha, ele coloca uma coluna de fumaça para guiar o povo e separar o povo do exército dos egípcios, o povo passa a pé enxuto sobre o Mar Vermelho fecha sobre os egípcios, o povo tem fome, vem maná do céu, o povo tem sede, brota água da rocha, o povo tem necessidade, o Senhor supre as necessidades, mas mesmo assim, nesses status privilegiados, eles ainda, dessa maneira, queridos, eles ainda continuam pecando com o Senhor, fazendo aquilo que é mal ao Senhor, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo aquilo de fato que está longe da presença do Senhor. E dessa maneira, irmãos, Paulo nos mostra em primeiro lugar que não é pelo fato de eu e você recebermos a salvação, que estamos no status hoje que não pecaremos, precisamos vigiar. Vigiar para não cair. Vigiar para não fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Vigiar para não sermos desqualificados da nossa vocação. Vigiarmos, irmãos, para não perdermos a alegria da salvação. Como Davi escreve o Salmo 51, dizendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse restituir a alegria da salvação no coração dele. E por isso, irmãos, nós precisamos vigiar. Mas a segunda coisa que Paulo exorta aquela igreja, ainda a título de introdução, é que nem sempre começar bem a carreira cristã é sinal de que tudo terminará bem. E dessa maneira, irmãos, Paulo apresenta uma máxima, mas porém uma verdade muito triste. Quantas pessoas começam bem a sua carreira com Cristo? Começam bem a sua caminhada com o Senhor, começam bem a sua caminhada no sentido de fato que possam verdadeiramente aproveitar, experimentar coisas tremendas no Senhor, mas vêm as tribulações da vida, as dificuldades da vida, e elas acabam abandonando a presença de Jesus. Paulo mostra que a igreja de Corinto, que nenhuma outra geração, como a geração que vivia ali em Israel, experimentou coisas tão fantásticas, vivenciou milagres tão tremendos, viu a operação de Deus tão de perto como a nação de Israel, e mesmo assim apenas dois homens conseguiram entrar na terra prometida, e o resto da nação pereceu daqueles que saíram do Egito por causa da sua desobediência ao Senhor. Queridos, percebam que começar bem não é sinal de que vai terminar bem. Se nós não guardarmos a nossa vida, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não guardarmos aquilo que nós estamos vivendo, se não tomarmos cuidado com aquilo que nós praticamos, corremos o risco verdadeiramente, irmãos, de sermos desviados e perdermos o foco da nossa soberana vocação. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. E se nós queremos ser consolados, precisamos, irmãos, estar vigilantes. Precisamos, irmãos, estar atentos. Precisamos, irmãos, estar guardados. Precisamos, irmãos, fazer aquilo que de fato o Senhor nos exorta a fazer através da sua palavra. E é interessante, irmãos, que mesmo eles vendo coisas inigualáveis, eles pecaram contra o Senhor. Cometeram alguns atos terríveis contra Deus. Eles, irmãos, foram cobiçosos, foram idólatras. Eles fizeram pecados imorais, colocaram Deus à prova, murmuraram contra o Senhor, fizeram coisas, irmãos, que a palavra de Deus disse a eles que eles não deveriam fazer, e por isso eles pagaram com um alto preço a própria vida, por causa da desobediência ao Senhor. Começaram bem, mas não terminaram bem a carreira. E por isso eu e você precisamos tomar cuidado, para que também a nossa carreira não se desvie da presença do Senhor, que a nossa carreira não se desvie para longe do Senhor. E por causa desses pecados que eles cometeram, eles sucumbiram, e Paulo exorta a igreja de Corinto, e exorta também a cada um de nós nos nossos dias, e mostrando que também devemos nos guardar. Se somos de fé, guardemos para que não caiamos. Para que de fato nós possamos então experimentar o melhor do cuidado de Deus nas nossas vidas, que possamos experimentar o melhor que Deus tem para cada um de nós. Mas a terceira coisa, ainda a introdução,
é que o Senhor Deus nos revestirá com forças necessárias para suportarmos as tentações, se contudo formos fiéis à sua promessa. E aí Paulo fecha esse parágrafo com chave de ouro no versículo 13, quando ele vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Queridos, vejam que Paulo mostra para nós que o Senhor, de fato, mandará para nós a força necessária para passarmos por tudo isso que nós temos enfrentado. É interessante que a palavra grega que Paulo usa, peirasmos, que é a palavra tentação, ela é usualmente usada no grego para denotar prova e teste, e não tentação. O que Paulo está dizendo para nós é: não vos sobreveio provação, não vos sobreveio teste. Ou seja, vocês não foram provados além daquilo que vocês podem suportar, mas mesmo assim, quando as coisas ficam difíceis, é do Senhor que virá a força necessária para que vocês possam vencer todas essas provações, possam superar todas essas coisas e possam enfrentar todas as batalhas, para que assim possam encontrar a vitória no Senhor Jesus. Mas, queridos, percebam que é algo tremendo. Pois Deus não tenta ninguém, porque tentação quem faz é Satanás, e tentação é algo que é colocado no nosso caminho com a finalidade de nos levar a pecar. E aí eu concordo com as palavras de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer e nos conduzir à vitória. Certamente, irmãos, tudo isso que nós estamos passando com essa pandemia, está servindo para levar a cada um de nós, como servos do Senhor, a repensar o nosso relacionamento com o Senhor, a repensar qual é o valor que nós damos para a palavra de Deus, a repensar qual é o valor que nós damos para a nossa salvação, qual é o valor que nós damos para fazer a obra do Senhor. Certamente, irmãos, quando tudo isso passar, as pessoas virão um relacionamento com Deus de uma outra ótica, de uma outra forma, e tudo aquilo que nós passamos, Deus permite que nós passemos, para que nós possamos então encontrar vitória nele, para entender que não é pela nossa força, mas é sim pela força que há no nome do Senhor. Mas, irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto e gostaria de concluir essa mensagem nessa noite, trazendo algumas aplicações aos nossos corações que nos ajudarão, queridos, a entender que a fonte do nosso consolo emana da confiança depositada na fidelidade do Senhor e não na confiança depositada nas nossas próprias mãos. Mas qual a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto? E a primeira lição está aí nos versos de 1 a 4, é que, em primeiro lugar, o fato de sermos alvo das bênçãos do Senhor não nos isenta da vigilância para que não venhamos cair no erro. Não é porque você é muito abençoado, não é porque você tem a presença do Espírito Santo do Senhor, não é porque você tem a presença de Jesus na sua vida, não é porque Jesus perdoou os seus pecados que você cometeu antes de conhecê-lo e jogou no mar do esquecimento, não é por isso que você está isento de vigiar. Nós devemos vigiar em todo o tempo. O fato de sermos objetivo, o fato de sermos alvos, então, das bênçãos de Deus, não nos isenta da responsabilidade de sermos vigilantes. E Paulo trata isso nos versos de 1 a 14, falando sobre tudo aquilo que o povo de Israel viveu. De tudo aquilo que, as bênçãos que foram depositadas sobre a vida deles, mas que mesmo assim, diante de todas aquelas bênçãos, eles não vigiaram e caíram no erro. E muitas pessoas, irmãos, acabam caindo no erro, pecando e fazendo aquilo que não é correto diante de Deus, porque acham que pelo fato de Jesus ter perdoado os seus pecados, eles não precisam mais vigiar. Eles não precisam mais lutar. Irmão, só existirá um momento na nossa vida em que nós não lutaremos mais contra os nossos pecados. É quando chegarmos na eternidade.
E quando o Senhor de fato nos der um novo corpo, um novo nome, uma nova veste, então não precisaremos mais lutar contra os nossos pecados. Mas a segunda lição, irmãos, que nós encontramos nesse texto e que nós precisamos guardar no nosso coração é que, em segundo lugar, o fato de estarmos em Cristo nos mostra a necessidade de sermos firmes e constantes para concluirmos a carreira cristã. E aí Paulo faz o apanhado a partir do versículo 11 até o versículo 12, e no final do versículo 12, depois de fazer algumas exortações, dizendo, olha, não cobice, não pratique imoralidade, não sejam idólatras, não coloque o Senhor à prova, não murmure contra o Senhor. E aí no versículo 2 ele fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isto mostra para nós, queridos irmãos, que precisamos ser firmes e constantes para concluirmos a carreira que o Senhor Jesus nos chamou para viver nele. Nos mostra, irmãos, para tomarmos cuidado, e muitas vezes, irmãos, nós criamos ídolos no nosso coração. Quantas vezes o dinheiro tem sido ídolo para nós? Quantas vezes, irmãos, o nosso trabalho tem sido ídolo para nós? Quantas vezes, irmãos, os nossos estudos têm sido um ídolo para nós? Quantas vezes, irmãos, o nosso ego, o nosso bem-estar tem sido um ídolo para nós, porque ídolo é tudo aquilo que toma o lugar que é devido de Deus em nossas vidas. E Paulo diz, olha, não sejam como eles. Não fraquejem, não pratiquem essas obras, mas pelo contrário, pratiquem as boas obras do Senhor, sejam firmes, constantes e concluam bem a carreira do Senhor. Concluam para que de fato, irmãos, vocês desfrutem do consolo que vem do céu para a nossa vida, do consolo que somente o Senhor Jesus pode fazer no nosso coração. Mas em terceiro lugar, nós não temos como evitar as provações. E Paulo, depois de trazer esse exemplo negativo, ele começa a falar sobre as provas. E ele diz, olha, não sobreveio vocês tentação que não fosse comum aos homens. Queridos, enquanto nós estivermos nessa vida, todos nós estaremos sujeitos a provas. A primeira palavra lá que Paulo usa para tentar Deus é no sentido de tentar na conotação de reprovar Deus. Mas o Senhor, quando usa a situação de tentar, não no sentido de tentação, mas de provar, no sentido de nos aprovar diante do Senhor. No sentido de que eu e você sejamos provados diante do Senhor. Por isso, irmãos, enquanto passarmos por aqui, eu e você estaremos sujeitos a provas. Estaremos sujeitos a tentações, estaremos sujeitos a tempestades, a dificuldades, a tribulações, mas tão somente precisamos reanimar o nosso coração, porque o nosso consolo emana da confiança depositada na fidelidade de Deus. Mas em quarto lugar, as provações que nos sobrevêm não são só nossas. Nós não estamos sozinhos, outras pessoas passam também. O versículo 13 nos fala isso, olha, que não seja comum aos homens. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que os problemas que nós estamos vivendo é só nossos. Muitas vezes nós achamos que a carga que nós estamos carregando é pesada demais para nós. Mas quando nós paramos, irmãos, para conversar com nossos irmãos, nós vamos ver que existem outras pessoas passando por aquilo que nós estamos passando. Passando por aquilo, irmãos, muitas vezes coisas muito maiores, muito mais agudas, crônicas, agônicas do que aquilo que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite quer resgatar o nosso coração de toda essa treva, de toda essa tristeza, de todo esse clima cinzento que se instalou sobre a nossa nação, mostrando, querido, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa luta. O Senhor está conosco e nós não devemos desesperar o nosso coração, mas pelo contrário, devemos esperar o nosso coração na certeza e na confiança depositada na fidelidade de Deus. Mas em quinto e último lugar, Paulo nos mostra através do texto ainda no versículo de número 13, que Deus sempre nos dará a válvula de escape para as nossas provações. E aí o finalzinho, a parte B do versículo 13 nos diz: e Deus é fiel
E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós e nos ensinando nesta noite, irmãos, é que nada daquilo que nós passamos, nós não temos condições de suportar. Ele conhece os nossos limites, irmãos. Nós servimos a um Deus que nos conhece por inteiro. Antes de você existir, Ele já te conhecia. Antes de você existir, Ele já havia chamado pelo seu nome. Antes de você pensar em vir a esse mundo, o Senhor já sabia qual era a forma do seu rosto. E dessa maneira, irmãos, o Deus que servimos conhece os nossos pensamentos, prescruta os nossos sentimentos, conhece a profundidade do nosso ser, sabe o que vai vir à nossa boca antes mesmo dela ser formada. E dessa maneira, querido, Ele mesmo sabendo que nós somos capazes de passar por tudo isso, mas mesmo assim Ele nos dá a força, Ele nos dá o livramento, Ele nos traz o sustento. Ele nos traz aquilo, irmãos, que verdadeiramente nós precisamos para passar nesses dias de dificuldade. Ele nos dá aquilo, irmãos, que precisamos para superar. E veja, irmãos, que Paulo mais uma vez aponta para algo importante, não para a sua capacidade de ser resiliente. E resiliência é a capacidade do homem de se reinventar diante das dificuldades, suportar as cargas, as adversidades, as barreiras que são postas na sua vida. Mas Paulo diz ali, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados, ou por vocês passem por algo além daquilo que vocês são capazes de suportar. Mas se ainda assim as coisas ficarem difíceis, Ele proverá escape para as suas vidas. Sabe o que significa dizer? É quando eu e você estivermos perto de jogarmos a toalha, perto de olharmos para Ele, desisto, já não aguento mais. Ele mesmo assim providenciará a saída, mostrando para nós que não é na nossa força, não é no nosso querer, não é no nosso entendimento, não é conforme os nossos planos, não é conforme a nossa astúcia, mas é conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, conforme o propósito dEle, porque tudo atende ao mandar dEle em nossas vidas. Não é assim que diz aquele velho hino, o coro dele dizendo que as ondas atendem ao teu mandar? Sossegai, sossegai. Tudo atende ao mandar de Deus em nossas vidas. Tudo atende ao querer de Deus em nossas vidas. E por isso, irmãos, eu e você precisamos aprender a descansar no Senhor. Mesmo quando tudo, irmãos, parecer difícil. Sabe aquele dia que nós levantamos da cama e nós não temos ânimo nem para levantar o braço? Naquele dia o Senhor será a nossa força. Naquele dia o Senhor será a nossa alegria. Naquele dia o Senhor será o nosso anelo, o nosso guardador. O Senhor será aquele esforço que nós precisamos, irmãos, para continuar em frente, continuar andando, continuar perseverando e nunca desanimar o nosso coração na certeza que o nosso consolo, a fonte do nosso consolo, emana da confiança que está depositada na fidelidade de Deus. Nós iremos vencer o coronavírus, irmãos, não pela força do homem, mas pela força do Senhor. Não que nós não tenhamos que tomar cuidado, como Paulo mesmo diz, precisamos vigiar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas nós precisamos, irmãos, entender que mesmo que tudo pareça perdido na nossa vida, o Senhor sempre trará escape. O Senhor sempre trará alívio aos nossos corações. Mas a pergunta é, querido, como será que estamos diante do Senhor? Como será que está a nossa vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Se você tem andado sobrecarregado, se você tem andado cabisbaixo, se você tem andado sem vontade de fazer a obra do Senhor, a palavra dessa noite para você, ao seu coração, do Senhor para a sua vida, da palavra de Deus ao seu coração é a fonte do seu consolo. Emana da sua confiança, não em você, mas na fidelidade. Seu Deus é
fiel. Deus é fiel. Coloque tudo na presença do Senhor. Coloque tudo aquilo que tem roubado a sua alegria, tirado a sua paz na presença do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aplica a tua palavra aos nossos corações, Pai. Nos ajuda a sermos sempre obedientes ao Senhor. Pai, eu quero colocar esses meus irmãos e minhas irmãs que nesse instante, ó Deus, estão diante do Senhor, apresentando ao Senhor todas as suas dificuldades, ó Pai, todas as suas lamúrias, tudo aquilo que Deus tem causado dor ao seu coração. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, visita eles poderosamente. Ajuda eles a entender, ó Deus, que nós não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. E mesmo assim o Senhor nos dá forças para passar por todas elas. E o Senhor trará livramento às nossas vidas. Por isso, Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais sermos fiéis ao Senhor. É a oração que nós pedimos, é a oração que nós fazemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus te guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito dele possa ser com a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém, querido. Foi bom ter você junto conosco mais uma vez para celebrar ao Senhor e para cultuarmos ao Senhor. Se você tem um pedido de oração, envie para nós. Envie para o e-mail contato@pastormarcosandrade.com.br e nós estaremos orando pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus aplique essa palavra ao seu coração. E de em paz, está assim encerrado o nosso culto nessa noite.